Bom, e dia 2 de novembro é um feriado nacional, dia de finados, e sobre esse assunto nós vamos falar com o padre Adriano Brito Maia, que é da paróquia São Cristóvão. Padre, obrigado por ter aceito o convite mais uma vez estar aqui em nossos estúdios. Padre, hoje a gente vê que falar sobre a morte ainda é um tabu, né? A minha saudação a todos da TV Direta, na pessoa da Brenda e do Rafael. Agradeço a oportunidade novamente de estarmos aqui. Realmente, falar da morte, Brenda, principalmente nessa sociedade contemporânea, pós-moderna, que há um culto ao corpo, há um culto à etapa jovem, né? Todo mundo quer ser jovem e ninguém quer ser idoso, ninguém quer ser velho, porque ao cultuar o jovem, né, a fase da juventude, cultua-se uma perenidade aqui ainda neste mundo, né? E sabemos que o velho aí, ou o idoso já é sinônimo de fim, né? Já é sinônimo de finitude, de término, então ninguém quer, todo mundo tem pavor. Então eu costumo comparar assim como temas como sexo, há 50 anos atrás, há 60, era um tabu, dentro da minha família não se falava disso. Era um tema que, por exemplo, como que era feita uma criança? Os nossos avós não se falavam isso dentro de casa, né? Como que é feita uma criança? Falava-se que vinha pela cegonha. A cegonha vinha e entregava a criança ali para a mãe e para o pai, né? Ninguém falava, não se falava em sexo. Então era um tabu. Hoje já se fala com maior naturalidade, né? A questão da dimensão sexual. Mesma coisa é a morte. A morte também, sua pergunta foi muito oportuna, a morte também nessa sociedade industrial, essa sociedade contemporânea, na atualidade transformou-se também num tabu. Não falamos da morte para as crianças, não educamos as crianças para essa questão da finitude, da existência, né, que é a única certeza que nós temos, assim como o ar que respiramos, a morte é a única certeza que nós temos. E também nós adultos, nós vamos aí tergiversando, vamos fugindo na medida do possível sobre essa temática, né? Então por isso que se transformou num tabu. Sim, realmente. E talvez por ser esse tabu, por não ser muito falado, hoje hoje o luto é muito difícil, né, padre? A gente acompanhou nos últimos dias, Mococa, toda a região, tem muitas pessoas enlutadas, aconteceram muitos acidentes, muitas mortes, até mesmo por conta da pandemia, do Covid. Como que o senhor vê essa questão do luto? Eu costumo usar uma frase de um teólogo aqui: tudo que não é assumido na nossa vida não é redimido. Então, voltando à sua primeira pergunta, quando nós negamos a morte, quando nós não assumimos essa dimensão da vida, quando nós não discutimos, quando nós vamos relegando à margem este tema, ele vem com mais força. E vem de forma, muitas vezes, camuflada. E às vezes vem da forma violenta, agressiva. Então, por isso que a morte é saudável nós refletirmos sobre ela, porque antropologicamente ela está ligada a um rito de passagem que é o luto. Então daí, Brenda, a dificuldade do ser humano contemporâneo, odierno, em lidar com a morte, porque não se discute, ela se transformou numa espécie de bruxa que ninguém fala, algo ruim, algo mal, né? Então, quando nós assistimos os jornais televisivos, ou abrimos as manchetes de jornais e vemos a morte, é sempre a morte na terceira pessoa, dele, dela. E não refletimos a nossa morte, que é algo inalienável, intransferível, é algo que cada um terá que passar, né? Então, a sua pergunta também é muito oportuna, né? Aí daí a dificuldade de também enfrentarmos o luto, de passarmos pelas 5 etapas do luto, né? Certo. Ô padre, hoje tem uma questão também que há quem acredita na vida após a morte e há quem acredita que a morte é o fim de todas as coisas. O que a Igreja Católica ensina? O que a Igreja Católica acredita nessa questão? Boa pergunta.
Nós cristãos acreditamos na ressurreição, Brenda. Numa vida pós-morte. Ah, padre, mas ninguém foi e voltou para dizer como é que é. Foi sim, Jesus Cristo. Mas isso é questão de fé, é questão de crença, né? Nós, católicos, acreditamos numa vida pós-morte, ou seja, a morte não tem a palavra final, né? Eu utilizo sempre um teólogo que vai dizer que a morte, Brenda, é como se fosse um parto. Nós saímos desta vida e entramos numa outra. Nós saímos dessa dimensão terrena, nessa dimensão existencial concreta da vida, e entramos numa outra dimensão. Santo Agostinho vai dizer que a morte é passagem. Passamos do lado da criatura para o lado do Criador. Então a morte para nós não é o fim de tudo, né? É o término de uma existência aqui que é breve, né? Ela é breve. Então a morte aqui é um parto. Saímos do útero materno e nascemos para essa vida. Quando a nossa mãe nos expele para fora do seu útero. Então a mesma coisa é a morte. Nós saímos dessa vida e entramos na vida em Deus. Por isso que neste dia 2, dia de finados, Brenda, que é um feriado nacional, para nós católicos não é um momento somente de tristeza, não é só um momento de luto. Claro, o luto deve existir porque faz parte de um rito de passagem antropologicamente falando. Mas é um momento de celebrarmos a vida e a vida eterna. Então, dia 2 de finados, nós cultuamos sim aqueles que nos precederam, os nossos antepassados, e isso é importante. Então, independente da religião, viu, Brenda? Seja evangélico, seja espírita, seja cristão católico, ortodoxo, antropologicamente, todo indivíduo precisa cultuar os seus antepassados, precisa cultuar os seus ancestrais para este rito de passagem, para fixar esse rito de passagem, que é o luto, como você bem apontou, para que nós saibamos aí lidar com a questão da morte. Isso aí. Outra questão em relação à morte, que às vezes as pessoas têm dúvida, acabam discutindo, é sobre se existe céu, inferno. A gente sabe que alguns espíritas acreditam, falam umbral. Para a Igreja Católica, como que é essa relação? Existe céu, inferno após a morte? Sua pergunta, mais uma vez, é oportuna. Agradeço por ela. Nós, católicos, acreditamos, Brenda, num mundo sim pós-morte, e ele seria dividido em 3, conforme a doutrina católica afirma: céu, purgatório e inferno. De acordo com a doutrina da Igreja, de acordo com o catecismo da Igreja Católica, muitos de nós que não somos santos, por exemplo, os santos, celebramos aí dia 28 o dia de São Judas, que foi um mártir, morreu em nome da fé cristã. De acordo com a doutrina católica, o santo já vai direto para o céu, porque ele teve uma vida de virtudes, uma vida ilibada. E São Judas, por exemplo, que celebramos no último dia 28, deu a vida, foi mártir, deu a vida pelo anúncio de Jesus. Então, ele morrendo, isso é crença católica, doutrina católica, ele vai para o céu. E nós, padre, para onde nós vamos quando nós morremos? Nós, católicos, acreditamos que vamos para o purgatório, né? Então, lá nós vamos nos purificar. E o purgatório, Brenda, diferente do que muitos acreditam, não é uma antessala do inferno, mas é uma antessala do céu. O purgatório nos prepara, nos purifica, a partir dos pecados que cometemos aqui nesta vida, porque todos nós estamos suscetíveis ao pecado, nos prepara para viver o céu com Deus, né? Então, por isso que finados, a celebração do dia 2 de novembro, o dia de finados, é importante, para rezarmos por aqueles irmãos, os nossos ancestrais, aqueles que nos antecederam, que devem estar no purgatório. Então nós rezamos por eles, para que eles saiam do purgatório e vão para o céu. Então nós cristãos, resumindo a sua pergunta, nós cristãos não acreditamos nada dessa ideia de umbral, não acreditamos nada na teoria reencarnacionista, que voltamos, não. Nós cristãos acreditamos que ao morrer, ao terminarmos a nossa existência aqui, nós acreditamos no céu, e é lá o nosso lugar. E se Deus quiser, todos nós vamos alcançar um dia. Se Deus quiser. Padre, agradeço mais uma vez pelas informações.
trazidas para a gente. E eu gostaria que o senhor deixasse uma bênção para todas as pessoas que hoje vivem o luto de uma forma tão difícil e fazer uma oração também aos que já foram, aos que partiram desse mundo e deixaram aí muitas pessoas tristes. Bom, Brenda, antes da bênção, eu gostaria, se vocês me permitem, um ensejo para deixar aqui o horário das missas no dia 2 de novembro no cemitério, né? Nós teremos 4 missas, 6 da manhã, às 8 horas, às 10 horas e às 17 horas no cemitério municipal aqui de Mococa. Às 9 da manhã, nós teremos lá a missa no cemitério Água Viva, ali indo para Igaraí, né? Então, são 4 missas aqui no velório municipal. Novamente, 6 da manhã, 8, às 10 e às 17 horas. E eu gostaria de aproveitar o ensejo e deixar mais um recado também, Brenda. Nós estamos aí no período de vacância na nossa diocese, estamos sem bispo, e dia 6 de novembro, Dom Cabral, domingo, às 10 horas, irá tomar posse em São João da Boa Vista, no SIC. Então, fica o convite aqui para todos aqueles que gostariam de prestigiar a tomada de posse do nosso bispo Dom Cabral, né, nosso mais novo bispo, dia 6 de novembro, um domingo, às 10 horas, em São João, no SIC. E gostaria de deixar aqui a bênção, né, uma mensagem. Dia 2 de novembro, finados, não é um dia somente de tristeza, de celebrarmos somente a morte, claro, é um momento de reflexão, né, de aqui uma autocrítica, uma autorreflexão, o que eu estou deixando para a posteridade? Qual é o meu contributo para as próximas gerações? Qual é a marca indelével de bom que eu estou deixando para as próximas gerações? Qual é o meu contributo para a sociedade? Então, dia 2 de finados vem nos fazer refletir e meditar sobre isso. E é um dia de esperança, em que o nosso olhar se volta para os céus, mostrando que a morte não tem a palavra final, mas sim a ressurreição. Então, Deus abençoe, né? Vamos neste dia de finados a um dia de silêncio, um dia de reflexão, um dia de rezarmos pelos nossos ancestrais, por aqueles que nos precederam, mas também um dia de esperança, de olharmos para o céu, e como vai dizer Padre Léo, o nosso lugar é o céu. Então, buscai as coisas do alto. Então, vamos deixar uma bênção aqui, uma bênção de finados, por todos aqueles que nos acompanham neste momento. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora da Boa Morte, de São Francisco de Assis, que chamou a morte de minha irmã morte, desça sobre vocês a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom dia a todos, Deus os abençoe. Amém. Aproveitando a fala do padre, eu deixo uma pergunta. Qual marca você está deixando nessa passagem pela terra?